Namo 本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。Versos de abertura de sutras. O Dharma insuperável, profundo e maravilhoso é difícil de se achar em centenas de milhões de períodos cósmicos. Agora que posso vê-lo e ouvi-lo, consigo recebê-lo e conservá-lo. Desejo compreender o verdadeiro significado do Tathagata. Namo Pho. Boa noite a todos. Namo Pho. Hoje é a 7ª palestra sobre o Prajnaparamita. E estamos nos versos, ou stanza, ou estrofe 173. Ok? E é sobre discernir habilmente não discriminação. E a correta compreensão da não discriminação para obter a realização direta. Então, a stanza lê assim: a não discriminação verdadeira não deve conduzir-te a enfoques errôneos. Pratica a contemplação do sendeiro do meio sem discriminar uma natureza própria. Okay. Então, a palavra-chave é: estamos querendo entender corretamente o que é não discriminação. E tem vários e múltiplos significados. E em duas categorias: significados não budistas e significado budista. Então, primeiro começamos com significados não budistas, de não discriminação. Podem ser: 1. Objetos inanimados. Por exemplo, um pedaço de madeira ou uma pedra não podem discriminar. Ou seja, esse objeto inanimado não pode discriminar nada, porque não tem consciência. Okay. Segundo, estado sem esforço. Um estado mental que surge sem esforço nem atenção plena. A mesma distinção se aplica às 5 consciências condicionadas, como estupor, inconsciência, etc. São 5 coisas que, quando surgem em nossa mente, estado mental, então é como a mente não está funcionando, não está agindo, trabalhando, pensando, funcionando. Então, aí é um estado sem esforço, mas de uma maneira não concordada com a sabedoria. Okay? Porque a sabedoria provém da clareza, da clareza penetrante. Este estado sem esforço, e que é chamado também não discriminação, é porque você nem percebeu. Yeah. E devido a condições como estupor, inconsciência, desenfoque, essas coisas. 3. Concentração sem percepção. Okay? É um estado meditativo isento das atividades da mente.
e dos fatores mentais. Tampouco discrimina. Então, tem uma concentração que se pode praticar, mas não pode prolongar esse estado da mente sem atividades. Mas é possível chegar a um ponto de quase pouco movimento. Mas esse tipo de concentração sem percepção não está alinhada com a sabedoria, o prajna. Então, especialmente, o Buda sempre fala, o último nível da concentração da não forma é nem percepção, nem sem percepção. Esse estado não é conduzível, não é conducente para o praticante budista, porque não vai levar esse tipo de concentração não leva hacia introspecção profunda, ok? Então, a concentração sem percepção é quando, através da prática, treino da mente, a mente chega a um ponto de quase sem movimento, ok? Sem fluxo, sem subida e descida, mas tampouco conducente à introspecção. Okay? E isto é um tipo de não discriminação não budista, praticada pelos antigos na Índia. Okay? 4. A partir do segundo jhana, nessas absorções meditativas, não existem pensamento aplicado a vitarka, chamado em sânscrito, ou também traduzido como ideação, nem pensamento sustentada, reflexão ou vitarka e vichara. Okay? Também são consideradas não discriminação, mas não são o mesmo que a sabedoria não discriminatória. Então, quando praticamos a meditação e chegamos a primeiro jhana, ainda no primeiro jhana existe pensamento aplicado e pensamento sustentado. Okay? Mas ao entrar no segundo jhana, e no segundo jhana não é nem antes nem depois, então no segundo jhana e no terceiro e no quarto jhana, estes estados não é possível surgir pensamento aplicado nem pensamento sustentado. E isso é relacionado com a concentração. Agora, não são o mesmo que a sabedoria não discriminatória. Significa que nesses estados, a mente está muito concentrada, mas é principalmente como focada, mas bem demasiado forte. Okay? Então, a prática budista da introspecção usualmente é possível e tem flexibilidade entre os jhanas. Jhana serve para treinar a mente a ter esse foco como laser, mas laser não é demasiado forte para fazer introspecção. Então tem que ser o estado antes do laser ou depois do laser. E chamamos nos estados intermédios entre jhana, são mais conducentes à introspecção ou contemplação dos fenômenos. Seja ideias ou conceitos como a impermanência, observar a impermanência, observar o sofrimento, a imperfeição, observar a impureza, a não atrativo do corpo, ou observar o não eu. Então, estes 4 são significados não budistas. Objeto inanimado,
estado sem esforço, concentração sem percepção e a partir do segundo jhana. Então, são definições, significados não budistas. Agora, então, qual é o significado budista de não discriminação? Para praticar a contemplação não discriminatória do sendeiro do meio, deve-se contemplar corretamente a ausência da discriminação da natureza própria. A ausência da discriminação da natureza própria. Usualmente nós, pessoas ordinárias, sempre estamos discriminando, discernindo, achando que algo tem natureza própria. Mas a ausência da discriminação, o discernimento da natureza própria, isto é, a não discriminação budista a um nível mais profundo. Ao conhecer que a discriminação da natureza própria é inobtenível ou inobtível, ok? Se realiza diretamente a natureza não discriminatória dos fenômenos, ok? E a realização direta de prajna chama-se sabedoria não discriminatória. Okay? Então, aí está a definição budista. Okay? A não discriminação aponta, nos leva à realização direta de prajna. E isso é chamado sabedoria não discriminatória. Agora, por que é importante definir bem o que é não discriminação? Porque muitas vezes, muitas práticas, e em diferentes escolas, se o praticante ainda não chegou à liberação, ou não chegou a ver o Prajnaparamita, erroneamente acham que não pensar em nada é uma prática. Não discriminar, é não pensar. O que acha você disso? Não acho nada, não penso nada, não sinto nada. Então, o mais que praticam, você pergunta, gosta desse pastel? Eu pratico, tenho uma prática muito profunda. Eu não sei que sabor, eu não sei se gosto ou não gosto. Isto é não discriminação. Não, isso chamam bobagem, isso chamam tonteria. Yeah. E isto, nas práticas do budismo Chan, ou Zen, muito profundas, eles falam muito da não discriminação, mas não é não saber, não discernir, não entender, não ver tal como é, não é assim. Eles falam de ver tal como é, ver os fenômenos tais como são, sem surgir a discriminação. Essa consciência discriminatória já reduz e não age, e o que surge que é a sabedoria não discriminatória. Então, não discriminar não é não saber, não sentir, não saber agradável, desagradável, neutro, não saber nada. Então, mais prática, mais tonteria. Então, não sabem o que é correto, o que é incorreto, não sabem como ser compassivo e vem tudo como não, sem discriminação, no sentido que eu não sinto nada quando eu vejo sobre as guerras. Eu não sinto nada quando eu vejo alguém sofrendo. Eu não sei, não vejo, não ouço, não sinto nada.
é como a prática da não discriminação errônea. Sabem aonde leva a mente? A mente se torna uma rocha, algo inorgânico, já não funciona. Então, o significado budista de não discriminação é conhecer que a discriminação da natureza própria é inoptível. Ou também essa palavra pode ser lido inobtenível. Okay? E assim, realizando diretamente a natureza não discriminatória dos fenômenos, que é o que realizamos? Realizamos a sabedoria não discriminatória. Okay? Vamos distinguir claramente a não discriminação budista e não budista. Seguimos com o verso, a segunda parte da explicação. E agora tem que ver, a palavra-chave são os meios hábeis da correta contemplação de prajna. Okay? Os meios hábeis da correta contemplação de prajna. Okay? Ponto 1. A discriminação da natureza própria é o apego às elaborações conceituais, okay? E reais, que parecem ser reais, e considerá-las como se tivesse uma natureza inerente. E bem interessante, que a palavra elaboração conceitual em chinês é Xi Luan. Xi significa jogo, Luan significa argumentação ou argumentos. Então, argumentos de jogo, jogando. Isso é a essência de que são as elaborações conceituais. Que a mente, a consciência, toma o que não é, o que parece que é, e acha que é real. E acha que tem uma natureza inerente própria. E se apega a isso. Então, a discriminação da natureza própria é o apego às elaborações conceituais. Ou jogos e argumentos. Argumentos de jogo. Okay. Seguindo. A existência da natureza própria é o ponto-chave do apego ao eu e o meu. Okay. Se surge a discriminação da natureza própria, será impossível compreender Sunyata do eu e dos fenômenos. Okay. Ou abandonar o apego ao eu ou meu. Então, aqui, se a existência da natureza própria, ok? E essa discriminação, achando que existe algo com natureza própria, ao surgir, então você já não poderá acessar a compreensão do Sunyata do eu e dos fenômenos. São opostos. Por isso, deve-se discriminar, discernir e observar que a existência da natureza própria é inobtenível. Apenas com a desaparição dos últimos traços de tal existência se abandonará por completo a discriminação. Isto é, precisamente, Sunyata da contemplação. A ausência da discriminação da natureza própria. Okay? E aqui ressaltei, coloquei ênfase no Sunyata da contemplação. O que significa? Nós primeiro praticamos contemplação do Sunyata. Okay? Então, estamos
contemplando o Sunyata através dos fenômenos. Mas, eventualmente, chega ao ponto de que já vê Sunyata, mas para entrar na realização direita, você tem que deixar até a contemplação, para realmente experimentar, vivenciar o Sunyata. Okay. Agora, como explicar isto em forma científica? Vou utilizar esse exemplo das dois aspectos da matéria, ou a energia, ok? Sabemos que tem um experimento que se chama o experimento que tenta observar a energia como onda ou se é a partícula, ok? Então, se quando um fenômeno surge e a energia surge, ou seja, de fóton, ok? E então, a energia move e, sem observação, se age como onda. Mas com observação, é como uma interferência, então torna como partícula. Então, Sunyata, quando nós estamos contemplando Sunyata, é quando nós estamos já colocando uma força de contemplação nos fenômenos. Então, aí é partícula. Mas para ver tal como é, devemos até deixar essa contemplação. E isso é o último passo para entrar na realização do Prajnaparamita. Okay? Então, isso se chama Sunyata da contemplação. Ok? Então, seguimos. Discernir não implica necessariamente discriminar a natureza própria, sino que discernir que a discriminação da natureza própria é inoptível, chamada a contemplação do Sunyata. Ok? Discernir não é apego. Discernir, nesse caso, o que está falando é observar. Okay? Mas sem um grande meio hábil que conduz à indescritível realização da sabedoria não discriminatória. Então, discernir não é apego. Discernir é um meio hábil. É como a concentração. Concentração não é objetivo. A sabedoria é nosso objetivo. E que tipo de sabedoria estamos falando? A sabedoria não discriminatória. Okay? Então, discernir não é apego, mas sim um grande meio hábil que conduz à indescritível realização da sabedoria não discriminatória. Então, qual é o que aqui está tentando de enfatizar? Como praticantes, especialmente, ainda não somos nobres, somos pessoas ordinárias. Devemos entender as definições, os conceitos, as práticas claramente, discernir claramente, como um meio hábil. E ao discernir claramente, saberemos, ou vamos saber qual é correto ou incorreto, ou correto ou errôneo, visões, assim, e poder elegir o correto e deixar e afastar do incorreto. Os sutras dizem, e estamos entrando no segundo ponto, os sutras dizem que não se deve pensar, aferrar-se, nem discriminar. Okay. Isto significa que não se deve pensar
que exista uma natureza própria, aferrar-se a uma natureza própria, ou discriminar a uma natureza própria. Isto é a forma correta de entender. Não se deve pensar. Pensar em quê? Pensar em algo que não que pensar que exista uma natureza própria. Ao pensar que exista, você já tem um apego à natureza própria. Okay? Agora, tampouco significa que se deva cultivar o prajna abstendo-se de pensar, refletir e discriminar. Okay? E isto também, mesmo que é quase impossível de acreditar, mas existem esse tipo de propostas, que a prática é não ouvir, não ler o Dharma, não refletir, não pensar tanto e diretamente acessar a sabedoria, diretamente, sem nenhum obstáculo. Nossa, não é assim. Devemos cultivar, okay? Devemos pensar, refletir, discernir. Okay? Se todos os discernimentos fossem apegos, então a sabedoria da audição, reflexão e prática ensinada pelo Buda não seria uma contradição? Se fosse assim, então o Buda, o dia que ele se iluminou completamente, e então ele somente tem que sentar, aparecer em frente da pessoa e com, não vou falar nada. Vocês observam a mim e acessam ao Prajna Paramita que quero ensinar a vocês sem falar. Não, o Buda ensinou, falou por 45 anos, viajando todas as regiões ao redor do rio Ganges. Ele falou, ele deixou ensinamentos, porque deixou o Buda Dharma para que nós podemos desenvolver a sabedoria da audição, reflexão e prática. Okay. Se a sabedoria não discriminatória pudesse surgir sem o requerido despertar da sabedoria da audição, reflexão e prática, então, erroneamente implicaria que algo surgiu sem causas. O Buda Shakyamuni, ele já ouviu vida tras vidas anteriores com muitos Budas, Bodhisattvas liberados. Ele já, o Dharma já está dentro da consciência dele. Então, o que ele manifestou na última vida, o que chamamos último corpo, 2.500 anos atrás, é toda a sabedoria da audição, reflexão e prática, ele mostrou através da realização direta e nos ensinou sobre isso. Ele já fez o trabalho e agora nós temos que fazer o trabalho. Então, temos que ler, temos que sempre ler, mesmo que não entendemos, temos que mastigar, temos que questionar, temos que refletir sobre o Dharma e perguntar sobre o Dharma, discutir com os outros companheiros sobre o Dharma. Assim, podemos praticar o Dharma e desenvolver e chegar à realização direta. Estas são causas e efeitos. Vamos compreender claramente os meios hábeis da correta contemplação de prajna. Agora vamos
Estanza 174. Okay? Baseando-se na correta visão da ausência da natureza, discerne e mora na quietude. Com tranquilização e introspecção a par, adentra-se habilmente na quiescência da cessação. Então, aqui é sobre com tranquilização e introspecção a par. Está falando de shamatha e vipassana. Okay? Juntos, a par, adentra-se habilmente na quiescência da cessação. E essa cessação está falando da cessação da existência, ou seja, nirvana. A quiescência da cessação refere-se a nirvana. Ok, então vamos lá. A natureza própria de toda existência de designação convencional mundana é inoptível. Okay? Então, com o fim de cultivar o prajna e realizá-lo de acordo com a realidade, em primeiro lugar é necessário chegar à profunda e detalhada conclusão de que tudo existe mediante designação convencional mundana e que a natureza própria é inoptível. Ok? Então, em primeiro lugar, através da introspecção e chegar a entender que tudo existe mediante designação convencional mundana. Então, através da consciência das expressões verbais, e nós inventamos coisas, conceitos, e colocamos etiqueta aos fenômenos, e achamos que tudo é real. Então, não. Sabendo que são designações convencionais mundanas, então não seremos atrapalhados pelas designações convencionais. Ok? E também que a natureza própria é inoptível. Tudo o que é designado convencionalmente carece ou é ausente da natureza própria. Porque é como nós colocamos uma etiqueta e falamos que essa etiqueta sempre existe e existirá. Existiu, existe e existirá. Não, não é assim. São designações convencionais. Okay? Então, a natureza própria, relacionada com todas essas designações, são ilusórias. E a natureza própria é inoptível. Okay? Logo, se alcançará a firme e correta visão, sem obstrução, entre não existência e existência. Porque nossa mente é totalmente dualista. Sempre estamos discernindo entre duas coisas. Existe ou não existe? Qual é o começo? Qual é o fim? Em vez de observar as causas e condições no momento, sempre estamos questionando o passado ou o futuro. Mas não estamos conscientes ou não temos treinado a atenção plena a este momento, que chamamos aqui e agora. Okay? Então, se nós entendemos que tudo existe mediante designação convencional e que a natureza própria é inoptível, então depois alcançaremos a firme e correta visão de sem obstrução entre que não existência e existência. Okay? Essa dualidade. Okay? Segundo ponto. Tanto a existência da designação convencional e o sunyata, como a ausência da natureza própria, são complementares e não se obstruem mutuamente. O caso que nós sabemos que existe
a designação convencional, ou seja, o surgimento condicionado mundano. Isto não obstrui a sunyata, a nosso entendimento da ausência da natureza própria. Realmente, é devido a nossa existência e todas as causas e condições dos fenômenos que podemos observar a regra universal do sunyata, ou seja, podemos observar a ausência da natureza própria em todos os fenômenos. Então, a existência e sunyata não se obstruem mutuamente. Então, por isso se diz, a existência aparente é sunyata final. O sunyata final é existência aparente. Então, está falando, se tem o que chamamos a verdade universal, em uma cara da moeda está existência aparente e a outra cara é sunyata final. E são duas caras da mesma moeda. Vamos compreender profundamente a não obstrução entre não existência e existência. Seguir a sequência de cessação e contemplação para obter a realização direta. Okay? E isto agora é muito importante, tem que até memorizar essa sequência. O cultivo sequencial da sabedoria da audição, da reflexão, da prática e da sua realização. Okay? Etapa número 1. Okay? É chamada etapa da audição e da reflexão, que eu acho que eu e vocês, todos nós, estamos nessa etapa agora. É cultivar a sabedoria surgida da audição e da reflexão, significa ter uma compreensão profunda de que não existe natureza própria, a ausência da natureza própria. Na medida em que se obtenha essa compreensão, não se negará a existência dos fenômenos, a causa do surgimento condicionado mundano. Okay? Então, mesmo que nós temos essa compreensão profunda da ausência da natureza própria, mas não negamos a existência dos fenômenos. Okay? Se ainda não tiver alcançado a concentração da mente, então a mente ainda está dispersa, observando com discriminação. Okay? Agora, por quê? Porque falta a força da concentração, samadhi. Okay? Então, na etapa da audição, sem samadhi é possível estar como obter a sabedoria da audição, sem concentração, possível. Mas quando entramos na sabedoria da reflexão, queremos desenvolver essa sabedoria da reflexão, então, de acordo com o nível que queremos aprofundar, precisaremos, sem falta, a força da concentração, o samadhi, a samadhi. Yeah. Okay. E por isso aqui diz, se ainda não tiver alcançado a concentração da mente, então a mente ainda está dispersa e ainda está observando com discriminação. Então, a sabedoria da reflexão todavia não está como aprofundada. Okay? Então, para aprofundar, o que falta é a concentração da mente. Por isso, a meditação, treino da mente é muito importante. Okay? E desde a primeira etapa da audição e da reflexão, então, junto com a prática da concentração, okay? Então, entramos na segunda etapa da prática. Ao praticar a tranquilização, se tiver atingido a serenidade e realizado a concentração correta, então se utilizará
a visão correta da natureza sunha, okay? Que não nega a existência convencional para praticar a introspecção. Okay? Então, aqui, concentração correta é muito importante. É a força do samadhi. Okay? Essa introspecção baseia-se na concentração para entrar na etapa da sabedoria da prática. Nesta etapa, existem dois aspectos. Okay? Então, desde a primeira, entrando a segunda, o que é necessário é a concentração correta, que é número 8 do nobre sendeiro octuplo. Concentração correta. Okay? Através da prática dos 8, então, se realiza, entra e se desenvolve a concentração correta para poder ajudar a entrar na etapa da prática. Okay? Sabedoria da prática. Okay? Então, tem dois aspectos. Com discernimento da imagem. Okay? Então, ainda com imagem. Então, significa tomar sunyata, da ausência da natureza, como objeto de foco e praticar a introspecção. Okay? Então, o objeto de foco é sunyata da ausência da natureza. Então, você está discernindo, mas com imagem. Imagem é entendido como conceito, a ideia. Ainda tem um algo aí. Uma coisa, um dharma, um fenômeno. Ok? Depois, sem discernimento da imagem. Ok? Então, significa que depois de discernir a imagem por um longo tempo e mantendo sunyata da ausência da natureza como objeto de foco, okay, se praticará a morada na quietude. Okay? Então, como é isto enquanto à observação ou à introspecção? Então, e vou utilizar de novo esse exemplo sobre onda e partícula. Quando nós estamos observando o movimento da força da mente, então nós estamos, tem ainda um observador, ok? Então tem ainda imagem. Mas depois, quando você observa suficiente tempo, e aqui diz, depois de discernir a imagem por um longo tempo e mantendo já sunyata da ausência da natureza como objeto de foco, e você já não se distrai, não se desvia, não perde esse foco, então já na seguida você tem que praticar a morada na quietude. Então, como é essa morada na quietude? Trata-se de não discernimento sem adicionar introspecção. Okay. No contexto da aplicação da mente, pensar, introspecção, colocar, tudo tem que colocar força, ok? Então, quando estamos ainda discernindo, ou com discernimento da imagem, ainda a mente, a consciência, toma sunyata da ausência da natureza como algo para focar. Ainda tem um objeto. Mas o próximo é sem discernimento da imagem. Já esse objeto some e somente a mente a consciência mantém nesse estado. Trata-se de não discernimento sem adicionar introspecção ou força da introspecção, para não modificar a qualidade, esse estado. É nada mais manter na quietude, morada na quietude. Prática alternada
entre tranquilização e introspecção. Depois de se tranquilizar, praticará de novo a introspecção. Okay? Esta prática, que combina tranquilização e introspecção alternadas, sempre tem como objeto de foco o sunyata da ausência da natureza. Então, você observa a sunyata da ausência da natureza, ok? E observa, e se utilizamos palavras que existem já em filosofia, é logos e ethos, ok? Logos e ethos. São coisas com signos e ideias. Então você discerne a imagem e depois sem discernimento da imagem. E cada vez que a força da mente subsede, okay, ou reduz, então você tem que praticar a tranquilização para aumentar essa força da concentração. Então, aí, prática alternada entre tranquilizar, focar a mente e introspecção, fazer uma introspecção profunda e cada vez mais profunda, tendo tudo sempre objeto de foco o sunyata da ausência da natureza. Okay? Agora, eu sei que aqui está falando de uma aplicação da mente muito sutil já, é ao nível da concentração. Okay? Próxima sequência. Prática de introspecção realizada. Quando a mente introspectiva alcança maturidade, permanecerá estável. Será clara e pura, como um céu diáfano sem nuvens. Okay? Nesse momento, todos os fenômenos dirigem para a compreensão do sunyata. Okay? Então, quando chegamos a esta etapa da sequência, significa que anteriormente é como o céu, a mente, a consciência, é como tem nuvens e às vezes abre um pouco e fecha, abre um pouco e fecha. Mas nós alternamos entre tranquilização e introspecção para poder seguir abrindo as nuvens até essa introspecção é realizada. Um céu diáfano sem nuvens. Ok? Ao contemplar as características de todos os fenômenos, não se observará nenhum fenômeno ao qual possa ser apegado e residido. Todos são como fumaça dispersa. Fumaça dispersa. Todos os fenômenos surgem e cessam, surgem e cessam. E para o observador, quem realiza ou não eu, todos os fenômenos são como fumaça dispersa. Quando a prática da introspecção chega ao ponto de ser realizada, aqui é chave. Deve-se reduzir o esforço. É como você já quebrou a inércia da introspecção. Você já está o tempo todo com a compreensão do sunyata. E o céu diáfano sem nuvens. Você está olhando tal como é. E aí é quando deve-se reduzir o esforço. Somente quando a serenidade surge de novo a partir do poder da introspecção, terá realizado esta prática. Então aqui o mestre Yin Shun, como consultando com o texto de Tzu Tu Luan, grande tratado do Prajnaparamita, está falando a última etapa. É como um passo mais e pisa e entra no estado de nirvana. Está falando de isto.
é como essa última etapa de quase, penúltima e penúltimo passo e o último passo, e aí chega. E isto deve ser reduzir o esforço, é também uma frase-chave, porque quando praticamos meditação, se nós estamos colocando muita força, esforço, devemos aprender a como reduzir e como colocar mais, aumentar o esforço. E então, treinando a mente a fazer tanto a tranquilização e a introspecção, mas sempre medindo quanto esforço colocar. Vamos compreender claramente os primeiros dos estágios da sabedoria. 2 estágios da sabedoria, ok? Então, aqui, 2 estágios você falou. Tem a terceira, a última. Quando eu falei penúltimo passo, último passo, e depois já não é passo, é já chegar. Então, aqui vamos falar disto. A culminação total da realização da sabedoria é o prajna paramita realizado, ok? Então, isso é chamada a etapa da realização, ok? Depois da etapa da prática, a tranquilização e a introspecção se complementam mutuamente. Isto chama-se aplicação simultânea da tranquilização e introspecção, ok? Então, são 2 coisas, mas simultaneamente aplicando. Você já tem tão habilidoso a mente que pode já saber quando tranquilizar, quando fazer introspecção. E são simultâneas essa aplicação. A sabedoria surgida da contemplação, da não discriminação, conduz a uma mente estabilizada na não discriminação. E, reciprocamente, dita mente estabilizada suscita a sabedoria da contemplação da não discriminação. Ok? Quando tranquilização e introspecção se encontram em equilíbrio, o poder da introspecção é profundo e completo. Finalmente, até mesmo o signo do sunyata. E este signo está falando o conceito, o contorno, a ideia. Esta última coisa do sunyata se desintegra e desaparece, sume, entrando assim habilmente na quiescência e cessação da natureza de não surgimento dos fenômenos. Então, o que é sunyata? O que não é sunyata? É o que é, sem palavras. Na sequência, manifesta-se o prajna, a sabedoria não discriminatória, tal como diz o tratado. O prajna paramita elimina todas as visões errôneas, aflições e elaborações conceituais e conduz ao sunyata final. E também diz-se, o olho da sabedoria não vê nada em absoluto. Uau! O olho da sabedoria não vê nada em absoluto, porque vê todo em quiescência total. Ó, quase explodiu meu cérebro. Vamos compreender profundamente a culminação total da realização da sabedoria. Seguimos.
Estanza 175. E isto é elogio ao Prajna. Excelente é o verdadeiro Prajna. Excelente é a verdadeira liberação. Baseia-te nesta incomparável e nobre sabedoria e consumarás a perfeição, todas as virtudes. Então, esta última stanza sobre Prajna Paramita, 175, é o elogio do Prajna Paramita. Louvor ao Prajna. Excelente é o verdadeiro Prajna. Prajna Paramita é a única porta que permite aos indivíduos ordinários entrarem no nível dos nobres. Nobres significa os liberados. Os liberados significa aqueles que já eliminaram por completo a cobiça, a raiva e a ignorância. Por isso é especialmente admirado. Excelente. Excelente é a tradução do bom, o sadhu, em sânscrito. E por isso, no tempo do Buda, quando o Buda, os discípulos, depois de falar o Dharma, todas as pessoas falam 3 vezes, sadhu, sadhu, sadhu. Até hoje isto está feito em países budistas. Esta é a realização do Buda. A realização perfeita, completa do Buda. O verdadeiro Prajna ensinado por ele mesmo. O verdadeiro Prajna descoberto pelo Buda, não inventado. O Buda descobriu o verdadeiro Prajna. E onde está o verdadeiro Prajna? Sempre esteve, sempre está e sempre estará. O verdadeiro Prajna. Porque é a talidade, a verdade universal. É a verdade de todos os fenômenos, todas as nossas experiências. Segundo ponto. Distinção entre as virtudes de Nirvana em comuns com Sravakas e de grande Bodhi distinta de 2 veículos. O Sutra diz, o Bodhisattva acolhendo-se no Prajna Paramita vive com a mente livre de obstáculos. Sem obstáculos, ele não sente temor, abandonando as visões errôneas e as ilusões. Tem o Nirvana como meta final. É do Sutra do Coração, da essência da Prajna Paramita. Ademais, diz, todos os Budas dos 3 períodos, acolhendo-se no Prajna Paramita, alcançam a Nuttara Samyak Sambodhi, suprema, correta e perfeita iluminação. Tanto a virtude do Nirvana, que é compartilhada pelos Sravakas, como a virtude da grande Bodhi, que não é compartilhada por eles, ambas fundamentam-se nesta incomparável e nobre sabedoria para consumar à perfeição todas as virtudes. Deste modo, afirma-se que Prajna Paramita é o mais profundo tesouro do Dharma de todos os Budas. Estudar os ensinamentos do Buda sem praticar esta porta do Dharma
do Prajna Paramita seria como entrar na montanha dos tesouros e voltar com as mãos vazias. Vamos compreender profundamente o Prajna Paramita. Namo Pho. Realmente, para mim, poder falar sobre Prajna Paramita em português, vocês não sabem a dificuldade disto. Não podem imaginar quanto sofri, mas porque o sofrimento não tem natureza própria, então é chamado sofrimento, não é sofrimento, é somente chamado sofrimento. Okay? Mas o esforço necessário, desde 2008, que teve que começar a aprender o português, para chegar a poder, e ainda assim, para mim, muitas vezes, isto é, falar assim, é uma trava-língua, blá, 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 assim, me trava. E cada vez que eu repito a frase, uma palavra, é porque eu errei na pronúncia e preciso, e sei que depois alguém vai editar. Mas o ano que vem vou cumprir 30 anos como monge. E vai ser desde 2008 até hoje, já 14 anos, poder finalmente falar do Prajna Paramita, que eu sei que não é muito falado, não posso dizer que ninguém falou, mas não é muito falado, e explicado na América do Sul, nossa, me dá uma alegria imensa, imensurável. Não tem palavras a expressar minha alegria nesse momento. E eu sinto que eu posso já morrer esta noite, mas provavelmente não vou morrer, mas eu já posso morrer porque eu, como um monge budista, o discípulo de Buda, eu fiz o maior esforço para chegar a esse ponto, insistindo, cada ano ensinando. O budismo é sobre causa e efeito. É fazer o bem, não fazer o mal. Fazer mal leva a consequências ruins. Fazer bem leva a consequências boas. E temos que praticar assim. Temos que manter os preceitos. Temos que tomar refúgio na joia tríplice, Buda, Dharma e Sangha. Tomar refúgio na joia tríplice, Buda, Dharma e Sangha. Temos que ser generosos, praticar a generosidade, praticar a disciplina, conduta ética, mesma coisa. E praticar a concentração, a treinar nossa mente, Anapanasati, Satipatthana. Mas tudo o que eu falei foi para este momento, este curso. E é esse curso. Até os 4 mentes imensuráveis estão dentro do Prajna Paramita. Como podemos praticar o altruísmo do não-eu sem o Prajna Paramita? Impossível. Porque o altruísmo mundano é ver eu tal como eu sou eu. Os seres são os seres. Não, isso não é altruísmo ao nível profundo da liberação do nirvana, do Prajna Paramita. Todos os dias, aqui no templo, nós acordamos às 5 e às 5h30 fazemos a liturgia de manhã. E nós até cantamos elogio, o louvor a Mahaprajna Paramita. E Maha significa grande. Prajna, já sabem, sabedoria. Paramita é
a perfeição, chegar a outra margem, ok? Então, assim, somente vou cantar uma vez, yeah? Como para fechar a palestra, assim, sobre Prajna Paramita com um louvor, ok? Então, de manhã nós cantamos isto, 3 vezes, usualmente. Okay? Ami, to. Então, assim, cantamos 3 vezes. É como Mahaprajna Paramita. Para quê? Para realmente fazer esse voto de conectar e realizar a Prajna Paramita. Porque definitivamente é o conhecimento, a compreensão e a realização que vai nos salvar, liberar do nosso sofrimento e ajudar os seres. Hoje já terminamos a explicação do Prajna Paramita. Então, vamos a fazer a transferência de méritos deste curso sobre Prajna Paramita, que, como falei, foi um projeto intencionado desde 2008 e chegou a poder completar e terminar essa explicação sobre Prajna Paramita. Então, vamos transferir todos os méritos a todos os seres. Okay? Por favor, juntem as mãos. Desejo erradicar as 3 obstruções e todas minhas impurezas. Desejo obter sabedoria e verdadeira compreensão. Desejo universalmente que as calamidades e obstáculos se extingam, praticando constantemente, vida após vida, o caminho do Bodhisattva. Transferimos todos os méritos aos seres humanos e não humanos que estejam saudáveis, bens, seguros e felizes. Namo Pho. Existem 17 diferentes nomes do eu. Isto vem do fascículo 35 do Prajna Paramita Shastra, ok? E aqui está a locação no Taisho Tripitaka. E aqui diz, o Buda fala com Subhuti. Subhuti. Por exemplo, quando eu falo do eu, a denominar e falar o eu, ok? E esse eu é devido à combinação de condições, ok? Existe devido a condições, ok? Devido à união das condições, ok? Mas esse eu nem surge nem cessa. É somente uma designação mundana. E assim falo, é como uma designação mundana. Ok? Então, tem 16 nomes diferentes. O eu.
O eu é chamado como? Mundanamente, convencionalmente. 众生, nascido de condições. O que tem longevidade, ok? É longevo, ok? O que tem vida, o que nasceu, o que nutre, ok? O que tem vários agregados. O ser humano, o que age, o que manda agir, o que surge, o que manda surgir, o que recebe, o que manda receber, o que sabe, o que vê. Todos esses 16 são nomes, diferentes nomes do eu, ok? E vocês sabem no Sutra do Diamante, conceitualização do eu, da pessoa, ser senciente, ou a pessoa, como a longevidade. Esses 4 estão incluídos dentro dos 16, ok? Então, a Sutra do Diamante cita 4 representando aos 16 nomes do eu, ok? E vou saltar a próxima. Outra definição do eu, ok? O sânscrito é Atman, ok? E a transliteração é Atman, Atman, Atmo, Atman. A palavra Atman, originalmente, sabe o que significa? Significa respiração. Esse Atman significa a vida, o eu próprio, o meu corpo, o eu, a minha essência, ok? A essência própria, ok? E então, em geral, e estamos falando de Atman, essa palavra na antiga Índia, essa palavra, qual é o significado? Significa algo que sempre existe, independentemente, em uma entidade própria. E essa entidade própria existem em todos os fenômenos, todas as coisas. E está ligado a todas as coisas no mundo. E isso é uma das, como chama, conceitos principais na antiga Índia. É um pensamento principal, ok? Mas o budismo promove e fala do não eu, Anatman, é a ausência do Atman. E que o eu existe devido a causas e condições, ok? E o budismo, o Buda Dharma, nega algo que é eterno e permanente, algo que é unitário e existe independente de outras coisas. Nega algo que é egocêntrico e é dono e o centro do mundo, de todo. Não. E nega a existência de algo que pode domar, controlar o todo. Okay? Então, o budismo, os ensinamentos do Buda enfatiza a não existência e a ilusão do eu. Ok? Então, a palavra Atman, desde o tempo do Rig Veda, que é 1500 anos antes da Era Comum, ok? Naquela época, ok? E até a época do Brahmana, é um texto Brahmana, ok? Que durou desde ano 1000 e até 800 antes da Era Comum, ok? Então, eles utilizavam outra palavra e significa a mesma coisa que Atman. É a palavra prana.
que significa respiração de novo, ok? Então, vocês sabem que a prática do yoga da antiga Índia e os yogis falam da prana, ok? Então, essa palavra tinha já é a essência, Atman é a essência de todo, ok? Segundo as religiões e crenças da antiga Índia, ok? E até o Upanishad. E o Upanishad surgiu na época 800 até 600 antes da Era Comum, ok? E o budismo surgiu 500 anos antes da Era Comum. É como 100 anos depois da Upanishad, com a iluminação perfeita do Buda Shakyamuni. Okay? Então, no Upanishad fala, e a proposta é que o eu, o Atman, o alma, é o que criou o universo. E o eu do humano é o pequeno eu. E o eu do Brahma é o grande eu. E o Brahma, o Deus criador, no contexto do Upanishad, criou o mundo. Okay? E depois, assim, chegou o tempo do Agama, os ensinamentos do Buda. O Buda deixou a transmissão oral e depois foi gravado tudo isso. Então, os primeiros textos chamam Agamas. Então, falam do conceito do eu, que não existe. Então, falam do Anatman, não eu. Ok? Então, o eu, dentro da discussão dos textos em Agama, fala de que os humanos consideram como em coletivo esse eu e se apegam a esse eu como através dos 5 agregados. O 5 agregado é o eu, ok? E depois, em segundo aspecto, é que dentro do nosso corpo e nossa vida tem um eu, e esse eu inclui os 5 agregados, ok? E a terceira discussão, o esclarecimento, é que é como achando que a verdade universal, a verdade primordial do universo é o eu. E o eu, essa verdade universal, adentro contém e inclui aos 5 agregados. Ok? E quarto, é como na existência, todas as coisas têm uma natureza própria, essência. E então, e dentro dos 5 agregados existem o eu. Okay? Então, todas essas coisas, esses 4, já que falamos anteriormente sobre a relação entre 5 agregados e o eu. Okay? E o Buda aponta a ilusão de cada um e chegar à conclusão de não eu. Não eu, Anatman, é a verdade da nossa existência. Okay? Então, usualmente, quando eu explico Prajnaparamita, o eu e tudo isso, e eu lembro que a vez passada, quando eu expliquei em chinês, por primeira vez, e quando terminei todos ficaram muito felizes, e o dia seguinte chegou uma pergunta. Essa pergunta foi: sim, mestre, entendo que não existe o eu, mas quando se realiza todo o não eu, e detrás do não eu
Não tem um sutil eu? Amitofo. A pergunta disse tudo. A pergunta reflete o problema principal da nossa ignorância. Essa necessidade constante de afirmar que existe um eu. E esse eu sofre, fica feliz, busca felicidade, sofre e não gosta de sofrer, e quer seguir feliz, e quer fazer esse eu, essa busca do eu é tão subconsciente, inconsciente, adentro. E os que chamamos Satkaya Dirsti, a visão do Satkaya. Esse apego a Satkaya, ao corpo e ao eu. Então, hoje eu ouvi algo em YouTube sobre neurociência. E os neurocientíficos já afirmaram que 95% das todas nossas decisões são subconscientes. Nós, ou a maioria de nós, como ordinários, ok? Somente 5% das nossas decisões são conscientemente feitas com atenção plena. 90% e 50% são totalmente subconscientes. Nós nem sabemos por que decidimos, falamos, agimos dessa maneira. Porque não sabemos o porquê. O porquê já totalmente foi padronizado. Então, o que acham qual é a prática budista para sair do Matrix? É saber que estamos escravizados, em certo modo, pelo esse apego ao eu. Então, nós temos que falar do Prajnaparamita, refletir sobre Prajnaparamita e discutir sobre Prajnaparamita, sobre o não eu, para aí, de pouco a pouco, virar essa compreensão errônea do eu a não eu. Não tem outro jeito. 95%. E está já uma estimação. Estimação. O cachorro, nosso cachorro Viria, 99% está subconsciente. Ele é assim, está todo tranquilo e vê comida e já, pum, outra coisa. E nós somos tão diferentes. Então, Prajnaparamita é totalmente sair do apego ao meu, ao eu, ao meu e aos todos os fenômenos. Esse apego a essas coisas. Ok? E através da convicção e voto, da compaixão pelos seres e atingir a sabedoria. Porque no final, nos liberamos através de quê? Do Prajnaparamita. Prajnaparamita é o Dharma do refúgio. É o que nos permite sair do Matrix. E já é como a pílula vermelha incorporada. Muito obrigado a vocês. Então, seguimos a nossa prática. Namofo. Namofo, Chico. Então, já podem abrir o microfone para despedir. Boa noite, amigos. Boa noite.
Obrigado. Obrigada. Esse é tipo, muito obrigada.